Eu tinha muito orgulho de minhas duas irmãs maiores, mas meu ideal de criança era Paulina. Quando comecei a falar e mamãe me perguntava: em quem estás pensando? A resposta era sempre a mesma: em Paulina. Outras vezes passava meu dedinho na vidraça e dizia: estou escrevendo Paulina. Frequentemente eu via dizer que Paulina seria religiosa, e então, sem saber o que significava isso, pensava: eu também serei religiosa. Esta é uma das minhas primeiras recordações, e desde então nunca mudei de intenção. Fostes vós, querida madre, a pessoa que Jesus escolheu para me fazer noiva dele. Não estavas na ocasião perto de mim, mas já se havia formado um laço entre nossas almas. Ereis meu ideal. Eu queria parecer-me convosco e foi o vosso exemplo que me atraiu, desde os 2 anos de idade, ao esposo das virgens. Quantos doces pensamentos quisera confiar-vos, mas preciso prosseguir a história da florzinha com sua história completa e geral, pois se eu quisesse falar detalhadamente de suas relações com Paulina, teria que abandonar todo o restante. Minha querida Leoninha também tinha um lugar importante no meu coração. Amava-me muito. Quando toda a família saía para passear, à tarde ela cuidava de mim. Parece ainda ouvir suas agradáveis cantigas para embalar meu sono. Procurava sempre me agradar e eu sofreria muito se lhe desse algum desgosto. Lembro-me muito bem de sua primeira comunhão, especialmente do momento em que me pôs no colo para entrarmos na casa paroquial. Achei tão bonito ser carregada por uma irmã maior, toda vestida de branco como eu. À noite colocaram-me para dormir cedo, pois eu era muito pequena para ficar para o jantar festivo. Mas ainda vejo papai trazendo, no momento da sobremesa, pedaços do bolo da sua rainhazinha. No dia seguinte, ou alguns dias depois, fomos com mamãe à casa da coleguinha de Leônia. No dia seguinte, ou poucos dias depois, fomos com mamãe à casa da companheira de Leônia. Acredito que foi naquele dia que nossa boa mamãezinha nos levou atrás de uma parede para nos dar vinho depois do jantar, que nos servira a pobre senhora da Goral, pois não queria desagradar a boa mulher e tampouco queria que nos faltasse algo. Como é delicado o coração de uma mãe. Sabe manifestar sua ternura com 1000 cuidados antecipados nos quais ninguém pensaria. Agora resta-me falar da minha querida Celina, a companheirinha de minha infância. Mas as recordações são tantas que não sei quais escolher. Vou extrair algumas passagens das cartas que mamãe vos mandava para a visitação, mas não copiarei tudo, porque me alongaria demasiado. No dia 10 de julho de 1873, ano do meu nascimento, eis o que vos dizia. A ama trouxe Terezinha na quinta-feira. Passou rindo o tempo todo. Foi a Celininha, de quem mais gostou. Ria às gargalhadas com ela. Parece que já quer brincar e não demorará a fazê-lo. Fica em pé sobre as perninhas duras como estacas. Creio que em breve começará a andar e terá bom caráter. Parece muito inteligente e tem um aspecto de predestinada. Mas foi, sobretudo, depois de desmamada que demonstrei meu afeto por minha querida Celininha. Nós nos compreendíamos muito bem. Só que eu era muito mais esperta e menos ingênua que ela, mesmo sendo 3 anos e meio mais nova. Parecíamos ter a mesma idade. Eis o trecho de uma carta de mamãe no qual vereis o quanto Celina era boa e eu má. Minha Celininha é totalmente inclinada à virtude. É uma inclinação arraigada em seu íntimo. Tem alma pura e repugnância ao pecado. Quanto ao pequeno furão, ainda não sabemos como será. É tão pequeno e atrapalhado. Tem inteligência superior à de Celina, mas é menos doce e, sobretudo, de uma teimosia quase indominável. Quando diz não, nada a faz ceder. Ainda que a colocássemos o dia todo no porão, ainda preferiria passar a noite aí, a ter que dizer sim. Porém, tem um coração de ouro. É muito carinhosa e muito franca. É estranho vê-la
correr atrás de mim para confessar algo. Mamãe, empurrei Celina uma vez, bati nela uma vez, mas não vou fazer mais. É assim em tudo que faz. Quinta-feira à noite fomos dar um passeio nos arredores da estação ferroviária. Quis, a todo custo, entrar na sala de espera para ir buscar Paulina. Corri à nossa frente com uma alegria contagiante. Porém, quando percebeu que era preciso voltar para casa sem embarcar para ir buscar Paulina, chorou durante todo o percurso. Esse último trecho da carta me faz lembrar a felicidade que sentia vendo-vos voltar da visitação. Vós, querida madre, me pegáveis no colo e Maria carregava Celina. Então, fazia-vos 1000 carícias e inclinava-me para trás, a fim de admirar vossa grande trança. E me davais um tablete de chocolate que tinhais guardado durante 3 meses. Imagineis que relíquia era para mim. Lembro-me também da viagem que fiz a Le Mans. Era a primeira vez que viajava de trem. Que alegria ver-me viajando sozinha com mamãe. Porém, não sei mais porquê. Pus-me a chorar e essa pobre mamãe só pôde apresentar à minha tia de Le Mans uma feiurinha rubra pelas lágrimas vertidas a caminho. Não conservei lembrança alguma do parlatório, só do momento em que minha tia me entregou um camundongo branco e uma cestinha de papel Bristol cheia de bombons, sobre os quais havia 2 bonitos anéis de açúcar, bem do tamanho do meu dedo. Logo gritei: que bom! Tenho um anel para Celina. Mas que tristeza! Peguei minha cestinha pela alça, dei a outra mão à mamãe e partimos. Depois de alguns passos, olhei minha cestinha e vi que meus bombons estavam quase todos esparramados pela rua, como as pedras do pequeno polegar. Olhei com mais atenção e constatei que um dos preciosos anéis sofrera a sorte fatal dos bombons. Não tinha mais nada para dar a Celina. Nesse momento minha dor explode. Peço para voltar, mamãe não parece me dar atenção. Era demais. Aos gritos seguiram-se minhas lágrimas. Não conseguia compreender como ela não compartilhava da minha tristeza, e isso aumentava muito a minha dor. Agora volto às cartas nas quais mamãe nos fala de Celina e de mim. É o melhor meio de que disponho para revelar-vos meu caráter. Eis um trecho no qual meus defeitos despontam com intenso brilho. Eis que Celina brinca com a pequena de jogar cubos. Brigam de vez em quando. Celina cede para ter uma pérola na sua coroa. Vejo-me obrigada a corrigir esse pobre bebê, que fica terrivelmente furioso quando as coisas não andam como ela quer e rola por terra como que uma desesperada, acreditando que tudo está perdido. Há momentos em que é mais forte que ela, fica sufocada. É uma criança muito agitada, porém muito mimosa e muito inteligente. Lembra-se de tudo. Estás vendo, madre, como eu estava longe de ser uma menina sem defeitos. Nem se podia dizer de mim que era boazinha quando dormia, pois de noite era ainda mais agitada que de dia. Mandava para os ares todas as cobertas e, embora dormindo, dava cabeçadas na madeira da minha caminha. A dor me despertava, então dizia: mãe, bati-me. Essa pobre mãe era obrigada a levantar-se e constatava que, realmente, tinha galos na testa, que eu me batera. Cobria-me e voltava a deitar-se, mas depois de algum tempo eu recomeçava a me bater. Tanto que foram obrigados a me amarrar na minha cama. Todas as noites, Celininha vinha amarrar as numerosas cordas destinadas a impedir o duendinho de se chocar e acordar a mamãe. Esta medida deu bom resultado e passei a ficar boazinha enquanto dormia. Havia ainda outro defeito que tinha quando acordada e do qual mamãe não fala em suas cartas. Era um grande amor próprio. Disso vos darei apenas 2 exemplos, a fim de não alongar demais minha narração. Mamãe disse-me um dia: minha Terezinha, se te prontificares a beijar o chão, dar-te-ei uns 5 centavos. Para mim, 5 centavos era uma verdadeira fortuna. Para o ganhar, não era necessário diminuir minha altura, pois meu pequeno porte não constituía grande distância entre mim e o chão.
Minha altivez, no entanto, se revoltou com a ideia de beijar o chão. Mantendo-me bem empertigada, digo à mamãe: Oh, não, minha mãezinha, prefiro ficar sem os 5 centavos. De outra feita, tínhamos de ir até Grogny, a casa da senhora Monnier. Mamãe falou a Maria que me pusesse o lindo vestido azul celeste, com guarnição de rendas, mas não me deixasse com os braços nus, para que não se queimasse ao sol. Deixei que me vestissem com aquela displicência que deveria ser própria de crianças com a minha idade, mas interiormente pensava que teria ficado muito mais graciosa com meus bracinhos nus. Com uma índole como a minha, se fosse criada por pais carentes de virtude, ou até se fosse como Celina, mimada por Luísa, ter-me-ia tornado bem maldosa e talvez me tivesse perdido. Mas Jesus olhava pela sua esposinha. Quis que tudo redundasse para o bem dela. Seus próprios defeitos, refreados a tempo, serviram-lhe para crescer na perfeição. Tendo amor próprio e também amor do bem, tão logo comecei a pensar com sisudez, o que fiz desde pequenininha. Bastava dizerem-me que alguma coisa não ficava bem, para que não precisasse ouvi-lo dizer 2 vezes. Nas cartas de mamãe vejo, com satisfação, que, na medida que ia ficando maior, lhe proporcionava mais consolo. Não tendo em redor de mim senão bons exemplos, era natural que os quisesse seguir. Veja-se o que ela escrevia em 1876. A própria Teresa, que, por vezes, quer pôr-se a marcar suas práticas religiosas, é uma criança encantadora, sutil como a sombra, muito vivaz, mas seu coração é muito sensível. Celina e ela querem-se muito. Bastam as duas para se entreterem. Todos os dias, depois de terem almoçado, Celina vai buscar seu galinho. Pega ao mesmo tempo a galinha para Teresa. Por mim não o consigo, mas ela é tão ágil que lhe deita a mão no primeiro bote. Depois vão as duas com as aves sentar-se no canto da lareira, e assim se distraem por muito tempo. Foi Rosinha que me fizera presente da galinha e do galo. Eu tinha dado o galo a Celina. Outro dia, Celina deitara comigo. Teresa deitara na cama de Celina no segundo andar. Tinha estado com Luísa. A trouxe para baixo a fim de lhe porem o vestido. Luísa sobe para a buscar. Encontra a cama vazia. Teresa tinha ouvido Celina e descera com ela. Luísa lhe diz: Não queres, pois, descer para te vestires? Oh, não! Pobre da minha Luísa! Somos como as 2 franguinhas, não podemos nos separar. Enquanto assim diziam, abraçavam-se e aconchegavam-se uma à outra. Depois, à noite, Luísa, Celina e Leônia foram ao círculo católico e deixaram a pobre Teresa, que bem compreendia ser muito pequena para ir junto. Dizia: se pelo menos quisessem deitar-me na cama de Celina. Mas não o quiseram. Nada falou e, sozinha, ficou com sua lamparina. 1/4 de hora depois, dormia a sono solto. Outro dia, mamãe ainda escreveu: Celina e Teresa são inseparáveis. Não é possível pôr os olhos em 2 crianças que se queiram tanto uma à outra. Quando Maria vem buscar a Celina para a lição, a coitada da Teresa se desfaz em pranto. Ai, que acontecerá com ela? Sua amiguinha vai deixá-la. Maria fica com dó. Leva-a também e a pobre pequerrucha permanece sentada numa cadeira 2 ou 3 horas. Dão-lhe pérolas para enfiar ou um retalho para coser. Tem receio de mexer-se e, de vez em quando, solta fortes suspiros. Quando a agulha se desenfia, tenta enfiá-la de novo. É interessante observá-la como não o pode conseguir e não quer dar trabalho a Maria. Sem demora, a gente vê 2 grossas lágrimas correrem-lhe pelas faces. Maria não tarda em consolá-la, torna a enfiar a agulha, e o pobre anjinho sorri através das suas lágrimas. Lembra-me com efeito que não podia ficar sem Celina. Preferia sair da refeição antes de terminar a sobremesa do que não lhe ir atrás. Tão logo se levantasse.
Virava-me em minha cadeira alta, a pedir que me descessem e depois íamos brincar juntas. Íamos, às vezes, com a pequena prefeita, o que muito me agradava por causa do parque e de todos os lindos brinquedos que ela nos mostrava. Mas era mais na intenção de contentar Celina que ia para lá, preferindo quedar-me em nosso pequeno jardim e esgaravatar os muros, pois extraviávamos todas as faiscantes palhetinhas que ali se achavam e íamos em seguida vendê-las ao papai que nos las comprava com toda a seriedade.